Olá, neste momento nós estamos aqui preparando para mais uma transmissão, né, de uma aula onde nós vamos estar trabalhando com eh, a terceira série do ensino médio e nós vamos estar seguindo os cadernos de apoio à aprendizagem da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E neste momento eu quero aqui destacar um ponto interessante antes de nós adentrarmos nessa aula, porque nessa primeira unidade nós temos aqui, olha, uma habilidade que nós precisamos adquirir essa habilidade. É analisar tabelas, gráficos e amostra de pesquisas estatísticas apresentada em relatórios e divulgada por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequação que possa induzir a erros de interpretação, como escalas de amostra não apropriadas, tá? Então, veja só, nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, onde os casos de pandemia, ele tem assim assolado muitos países e, infelizmente, muitas pessoas ela tem aquela ideia de que o Brasil é o pior país do mundo, né, em termos assim de infecção, começa a culpar o governo, né? E na verdade eu não estou aqui para culpar ou para, vamos dizer, trazer colocar uma justificativa para a atitude do presidente. Eu não quero aqui entrar nesse mérito, mas eu estou colocando aqui situações que possam vocês, como alunos, saber interpretar estas informações que são publicadas pela mídia e que elas têm um cunho de, muitas vezes, manipular as pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Independentemente do canal de televisão que está mostrando esse resultado, eu estou aqui para mostrar a vocês como nós podemos adquirir essa habilidade. Analisar tabelas e gráficos e amostra de pesquisas estatísticas apresentada em relatórios divulgado por diferentes meios de comunicação, seja na internet, né, nas redes sociais, na televisão, são os diferentes meios de comunicação, né? Às vezes, nesses casos, tá aqui, ó, casos que possam induzir erros de interpretação. E é justamente nessa aula de hoje que eu quero chamar a sua atenção para você descobrir esta competência, ok? Antes de nós entrarmos na nossa trilha, né, que nós estamos seguindo aqui essa trilha, né? Ontem falamos sobre esse ponto de encontro, colocamos o pé na estrada, falamos sobre essa curva de achatamento, né? Agora nós vamos entrar aqui em um ponto interessante. Eu vou ensinar vocês como calcular isso aqui, tá? Agora, eu quero, antes de mais nada, mostrar para vocês algumas curiosidades quando eu falei das pesquisas, né, que muitas vezes não mostram a realidade e ela tenta induzir as pessoas ao erro, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui alguns sites e eu quero aqui mostrar para vocês algumas coisas. Olha só. Quais os países onde o número de mortalidade é maior? Aí você diz assim, é Brasil e Estados Unidos. Mentira. Desculpa a expressão de dizer assim, mentira, mas eu quero mostrar para vocês a verdade, tá? Bom, o índice de mortalidade maior é justamente nesse país, Gibraltar. Lá nós tivemos um total de 4.263 casos, tá? E nós tivemos 94 mortes. O índice de mortalidade por 100 mil habitantes é de
é 278,8. Aí você fica imaginando, mas espera aí, não é o Brasil que está lá no topo, depois dos Estados Unidos, o Brasil? Vamos analisar, ter cuidado com esses dados. Vamos admitir aqui a seguinte situação. Supondo que nesse país, Gibraltar, tenha lá a população, por exemplo, tenha 50 pessoas nesse país. Dessas 50, morre 50. Não entendi, professor, explica de novo. Eu estou aqui trabalhando de forma hipotética. Imagine que no Gibraltar tem uma população de 50 pessoas. Morreram as 50 pessoas. O índice de mortalidade foi 100%, morreu todas. O país foi dizimado, deixou de existir. Aí você fala assim, mas espera aí, nem no Brasil está morrendo 2.000 pessoas por dia, e então esse país que tinha 50 pessoas, morreram as 50, morreu mais do que o Brasil? Sim, a gente tem que fazer esse olhar estatístico para a gente não cair em erro. É justamente isso que está dizendo aqui, olha, essa competência que está no caderno de vocês, tá? Então eu estou indo aqui chamando a atenção de vocês para esse detalhe, tá? Pesquisas que possam induzir a erros de interpretação. Talvez eu vou estar falando de coisas assim até um pouco profunda para vocês, mas eu preciso de dizer essa verdade, tá? Olha só, eu vou trazer um exemplo aqui. Olha só, hoje nós falamos da criminalidade no mundo, a violência, filho matando pai, pai matando filho e tal. Vamos lá, eu vou citar aqui para aqueles que são evangélicos, né, que acreditam na Bíblia. Hoje é muito comum você ouvir falar de um irmão que matou um outro irmão. Bom, agora imagine comigo quantas famílias nós temos no Brasil. Temos várias famílias. Qual é o número, o índice de irmãos matando irmãos? Bom, eu acredito que esse índice, pelos noticiários, não estou dizendo aqui dados estatísticos, tá? Não estou falando, só estou exemplificando. Eu acho que talvez esse índice seja menos de que 1% das famílias, né? Em cada 100 famílias, um irmão mata o outro. Aí eu volto, aí você pergunta, mas onde o professor quer chegar com isso? Eu quero dizer assim, que hoje nós falamos tanto da violência no mundo, mas no tempo de Adão e Eva tinha 2 filhos, Abel e Caim. Então, quando Caim matou Abel, o que aconteceu? Qual o índice de violência de irmão contra irmão? Chegava a 50%. Aí você diz assim, mas a violência hoje está muito maior. Estatisticamente não está, porque naquele tempo, 50% dos irmãos, tá, trazendo aquele dado, né, aquela situação, olhe bem o que eu estou dizendo. Naquele tempo, o índice de irmão tirando a vida do irmão era 50%. Então, a gente tem que saber analisar toda essa situação. Então, observe aqui, os países com maior índice de mortalidade. Olha só, 278 a cada 100 mil habitantes. San Marino, República Tcheca, né? Bélgica, Eslovênia. Aí você fala assim, mas a Inglaterra está pior do que o Brasil? Bom, olha só o que eu estou dizendo, chamando a sua atenção, que os meios de comunicação não apresentam isso para você. Aí vem o Montenegro, a Hungria, na Itália, tá vendo? Olha, vai decrescendo aqui. Nós vamos chegar, aí você pergunta, mas cadê os Estados Unidos? Bom, o número dos Estados Unidos ainda está à frente, tá? Olha só, os Estados Unidos está aqui, olha, 162,8
é a cada 100 mil habitantes. Portugal, logo na sequência, e você diz assim, mas e o Brasil? Não diz que o Brasil é o segundo maior em termos de mortalidade? Não, tá? Não é bem assim, tá? Então vamos aprender a interpretar esses dados. Então veja só, a Macedônia do Norte, vem aqui a Eslovênia, Espanha, México, Peru, Andorra, né? Vamos aqui, Panamá, tá pior que o Brasil, a França, Croácia e vem o Brasil. Olha só a posição do Brasil aqui, olha. Bom, aí você me pergunta, então no Brasil está morrendo menos pessoas do que esses países que foram citados aqui? Sim, sim. Considerando a população do Brasil, que é uma população, a quinta população do mundo. Então vamos lá, eu tenho que entender isso aqui. Tá? O índice de mortalidade no Brasil é grande, está morrendo 2.000 pessoas em média. Não estou dizendo que isto é um fato assim louvável para o Brasil, não deveria morrer nenhuma pessoa, tá? Estamos torcendo para que essa onda de Covid-19 passe, mas eu estou chamando a sua atenção para esse site aqui, olha, que é do BBC em português, né? Para a gente interpretar esses dados de coronavírus, né? Aqui é morte para cada 100 mil pessoas. Aqui sim eu estou apresentando dados reais para você. Agora, vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Em termos de mortandade, né, nós vemos aí que o Brasil não é o país que está morrendo muito mais pessoas. Vamos então aí para o total de casos. Vamos lá, total de casos. Pronto, vem agora aqui, ó, os Estados Unidos no total de casos, Brasil, vem Índia, Rússia, né? Reino Unido, tá? Então veja só, esse total de casos aqui, ó, são os casos de coronavírus. Então veja só. Quando você compara hoje os Estados Unidos, esse site está atualizado hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, 18 de março de 2021, observe só, os Estados Unidos, o total de casos, 29.325.244 pessoas. O Brasil, 11.483.370. Aí vem a Índia com 11.385.339. Então, veja só. Por que esse total de casos aqui? Tá? Porque eu estou mostrando isso aqui. Compare agora o total de casos dos Estados Unidos, compare com o Brasil. Tá? Então, os Estados Unidos está mais que o dobro em total de casos que o Brasil. Tá? Mais que o dobro. Seria, se fosse o dobro, estaria dando 22 milhões, 23 milhões e fração. Tá? Então, veja só. O total de casos no Brasil é menor e muito menor do que os Estados Unidos. Beleza? Vamos então analisar aqui, ó, total de mortes. Pronto, agora total de mortes. Nos Estados Unidos, nós tivemos um total de 532.650. No Brasil, 278.229. Tá? Então, o Brasil aqui vem em segundo lugar. Terceiro vem o México, Índia, Reino Unido, né? Itália, Rússia, França, né? Alemanha e por aí vamos seguindo, tá? E lembrando para você que essa atualização desse site é uma atualização que ela acontece, né, frequentemente, nesse caso aqui, ó, de 24 de janeiro a 11 de março, né? Nós estamos 18, né? Então nós temos aí um total de 7 dias dessas atualizações. Beleza? Então, a mídia ela não mostra isso para você.
a impressão que dá é que, de fato, o índice de mortalidade no Brasil é muito alto, está morrendo muita gente, de fato está, não deveria existir nenhuma morte por Covid no Brasil. Mas aí a mídia, ela tenta mostrar isso de forma equivocada, ela não mostra todos os detalhes da pesquisa, tá? E aí o que acontece? Todo mundo agora começa a culpar. Ontem eu vi uma pesquisa no JH, onde falava sobre a questão da relação dos governantes do Brasil com relação à pandemia. Tá? E aí veio o presidente, governador, prefeitos, secretário de saúde, né? E todo mundo colocando assim, como se tivesse procurando a culpa, procurando os verdadeiros culpados, quando esse não é o momento. A gente está difundindo essas ideias. Então, por esse motivo, eu resolvi apresentar para vocês esse site, né, onde traz as informações do site da bbc.com, é uma versão internacional, que você pode acompanhar também esses dados, tá vendo? Então, eu quis mostrar isso aqui para que você pudesse, então, ter consciência disso que está apresentado aqui, ó, nessas competências, nessa habilidade, digo, analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisa estatística apresentadas em relatório divulgado por diferentes meios de comunicação. Eu não estou dizendo que a mídia não deveria apresentar esses resultados aqui, ó, por exemplo, total de mortes, né? Vamos colocar aqui, ó, total de mortes, Estados Unidos, Brasil, deve sim mostrar esses casos. Porém, ela deve mostrar também o índice de mortalidade, que o problema maior não está no Brasil, mas tem outros países, como a Itália, Estados Unidos, Portugal, Bulgária, né? A Eslovênia, a Espanha, que são países de primeiro mundo e, no entanto, eles estão deixando a desejar com relação ao índice de mortalidade. Vamos parar de jogar pedra no nosso próprio telhado. Vamos aprender a analisar estatisticamente os dados que são apresentados, ok? Pronto, então, olha, todas as informações que vocês veem nos meios de comunicação, cabe a vocês saberem analisar para não serem induzidos ao erro, conforme diz a habilidade, né, que está aí proposto no material de vocês, ok? Então, feito esse esclarecimento, nós vamos aqui para a nossa aula 2, análise e prevenção do coronavírus em diferentes ambientes. Resultado de pesquisa permite que o cientista preveja a maneira de reduzir o impacto da sociedade, né? Então, veja só, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer alguns cálculos, né? Vamos pegar aqui a nossa trilha, né? Vamos pegar aqui para vocês verem como funciona esse caso aqui, ó. Nós temos aqui essa tabela, painel de coronavírus por região do país. Pessoal, em primeiro lugar eu tenho que observar as informações obtidas. Primeiro, a fonte aqui, isso aqui está disponível no covidsaude.gov.br. Só que esse material foi acessado em agosto de 2020, então esses dados estão defasados. Aqueles dados que eu apresentei a princípio lá, esses dados eles estão atualizados, né? Então vamos lá. Analisando aqui, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses fatos que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse quadro, aqui não é uma tabela, aqui é um quadro, se fosse uma tabela estaria aberta aqui as laterais, né? Pronto. Para estatística, né, a gente tem que passar esses dados. Então, eu tenho aqui, ó,
O Brasil, esse primeiro dado trata de todos os casos do Brasil, total de óbitos, tá vendo que o resultado está bem defasado, a incidência por 100 mil habitantes e a mortandade por 100 mil habitantes, ok? Aí você pergunta, professor, como é que eu vou obter esses valores aqui, ó, essa incidência por 100 mil habitantes, essa mortandade aqui, olha, por 100 mil habitantes. Então, vamos lá devagar, né, para que a gente possa aprender a fazer isso aqui, tá? Ó, primeiro caso, nós temos aqui, olha, o total de casos no Brasil, 3.057.470 casos. Qual a incidência por 100 mil habitantes? Tá? Então, veja só. O que você vai ter que descobrir aqui em primeiro lugar? Qual a população do Brasil? Bom, a população do Brasil, eu vou pegar aqui uma calculadora para nos auxiliar, né? Porque aqui vai nos ajudar bastante. Tá? Deixa eu colocar aqui a minha calculadora. Você vai pegar o total de casos, vamos lá, ó, 3.057.470. Essa é a quantidade de casos. Dividido pela população do Brasil. Então, vamos lá, dividido pela população do Brasil. Esse cálculo aqui, ele foi feito com a população do Brasil com 209 milhões de pessoas. 209 milhões de habitantes do Brasil. Então, isso é igual a esse número, 0,1446 tal. Professor, não entendi nada. De onde você encontrou aqueles 209 milhões? Vou explicar para você, tá? Vamos aqui. Se você quer saber a incidência de casos no Brasil, tá? Então, observe. Você vai pegar o total de casos que você tem. Vou voltar aqui, ó, vou refazer tudo de novo. Vamos lá. A nível de Brasil, você tem, olha, 3.057.470. Beleza? O total de casos. Dividido pela população do Brasil. Qual é a população do Brasil? Olha, o editor desse caderno, ele colocou que a população do Brasil era 209 milhões de habitantes. Ele deu aí uma aproximada, tá? Tem sites aí que vai, então, fornecer para vocês a quantidade exata da população do Brasil, né? Eu acho que eu tenho até um site aberto aqui, olha, onde ele traz a população do Brasil, né? População do Brasil, 212.559.409. Tá vendo que aquele dado lá ele já está um pouquinho defasado, tá? Então, olhe para esse detalhe. Então, vamos para a nossa trilha e para a nossa calculadora, beleza? Repetindo com você. Você vai pegar o total de casos, dividir pela população, no caso aqui, olha, vamos pegar 209 milhões, pronto, olha, 209 milhões. Isso é igual a 0,0146290 e por aí vai. Mas eu quero saber essa incidência por 100 mil habitantes. O que eu faço aqui? Olha, multiplico vezes 100 mil habitantes. Isso vai dar um total de
1.462,9. Tá vendo? Olha, é o total de incidência por 100 mil habitantes. Tá dando 1.454, né, 0,9. Né? Tem até uma discrepânciazinha aqui, olha. Mas isso aqui é talvez quem editou essa trilha talvez não pegou dados atualizados, né? Mas esse dado aqui, olha, ou vamos ver se o dado estava atualizado, né? Vamos pegar aqui 3 milhões, deixa eu ver se 3 milhões 57.470, né? Sempre em estatística, né, a gente tem que estar desconfiando. Vamos lá naquele site para ver se esse resultado bate exato, né? Vamos lá, lista dos países, o Brasil, deixa eu anotar aqui a população do Brasil, 212.559 ou 212.559.409. Vamos ver se alguém que fez o livro, né, ele pegou esse resultado aí exato, né? Então, isso aqui dividido por 212 milhões 559.409 igual 1438, não. O livro aí ele não pegou o resultado exato, tá? Então, a incidência baseado nesses dados aqui, olha, se fosse atualizado hoje, né, um total de casos, aí era só a gente multiplicar por 100 mil, né? Aqui, ó, vezes 100 mil. Vezes 100 mil. Então, isso seria igual a 1.438,41, né? Fazendo a aproximação, tá? Então, veja só. Aí você pergunta, mas por que esses dados aqui, olha, eles não fecharam, tá? Veja só. Eu não sei quem redigiu a apostila, eu não sei qual o valor que ele colocou a população do Brasil, tá? Então, veja só. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o nosso cálculo aqui, ó, com 209 milhões de habitantes, viu? Vamos só. Eu não vou aqui alterar tantos os dados, porque eu estou gravando aqui, daí eu não quero voltar atrás. Mas o que eu quero é que você entenda o raciocínio. Você vai pegar o número de casos, 3 milhões 57.470. Isso você vai fazer o quê? Dividir pela população do país. Vamos colocar aqui o Brasil, olha. Vou colocar aqui 212 milhões de habitantes, né? 212. Vamos ver se vai aproximar o resultado dado aqui nessa tabela. 212, isso vai ser igual a... Pronto, não deu, né? O valor que a apostila está usando, né? Eu não sei qual foi o valor que ele usou para calcular aqui, tá? Aí eu teria que procurar saber da fonte, né, que fez isso aqui. Mas a mais aproximada que nós encontramos é essa aqui, ó. Vamos pegar novamente a calculadora. Vamos fazer o nosso cálculo aqui, ó. 3.057.470 dividido pela população do país. Vamos colocar aqui, ó, 209 milhões de habitantes. Isso é igual a 1462,90, né? Então, veja só, vezes 100 mil. Se eu quero saber por 100 mil, olha só. 100 mil. Então, isso vai dar igual a um total de
1.462,9. Aqui deu 1.454, por a questão que eu não sei qual foi o valor que eles usaram para a população do Brasil, tá certo? Então, nesse caso aqui, olha, esse valor aqui está exato, eu usando a população de 209 mil. Tá? Observe que se eu entendi o raciocínio do cálculo, quer dizer, não importa, por exemplo, numa avaliação você vai ter a quantidade de casos, né, registrados. A gente vai ter que fornecer para vocês a quantidade de casos, a população do país, né, para você calcular exatamente um dado exato, entendeu? Aqui é porque eu estou fazendo sem saber a população que eles então calcularam. Depois eu vou fazer um exemplo para vocês com essa população de forma exata, tá? Beleza, então. Vamos aqui, vou minimizar essa calculadora. Vamos ver aqui a mortandade por 100 mil habitantes, tá? Então, vamos fazer o mesmo processo. Olha, nós vamos pegar. Mortandade está relacionado com a quantidade de óbitos, tá? Casos está relacionado com a incidência por 100 mil habitantes e os óbitos estão relacionados à questão de mortalidade. Morreu é um óbito, tá? Então, o que nós vamos fazer? Olha, vamos pegar aqui a quantidade de óbitos, né? 101 mil, veja que esse dado está desatualizado, né? 752 casos, né? Óbitos. Dividido pela população do Brasil. Nós colocamos 209 milhões. Pronto, 209 milhões. Isso é igual a 0,0048685. Tá? Então, o que você vai fazer agora? Você quer saber por 100 mil habitantes vezes 100 mil. 100 mil igual a 48,7, né, aproximando aqui. Ó. Então, veja que o resultado bateu bem próximo. Né? Então, acredito que eles devam ter usado a população aí em torno de 9 milhões e fração. Né? Só que esse dado está desatualizado. Né? Então, veja só. O raciocínio qual é? Se você quer saber a incidência de mortalidade, você vai pegar o número de óbitos dividido pela população do país, certo? Dividir pela população do país e então multiplicar por 100 mil, se você quer saber por 100 mil. Aí você pergunta assim, mas professor, e se eu quero saber a incidência de casos numa cidade igual à minha cidade que tem 20 mil habitantes. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui com vocês, fazer um breve rascunho aqui. Deixa eu abrir aqui um bloco para a gente poder escrever. Eu vou abrir um outro recurso aqui. Vou pegar aqui o Google Formulário. Por exemplo, na minha cidade, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Aumentar o tamanho da fonte para ficar bem tranquilo. Ó, habitantes. Supondo que a minha cidade tenha exatamente 20 mil habitantes. Nós temos um total de casos. Nós temos 200 casos. Vamos colocar aqui 450 casos. Tá? 450 casos. Óbitos. Nós temos... Vamos colocar, nós temos 10 óbitos. Supondo que é isso, né? Se tratando aqui da nossa cidade. Então, o que eu quero fazer aqui?
A incidência de casos, incidências, ou incidência, né? Incidência de casos. O que eu vou fazer? Nós vamos pegar o total de casos, 450. Deixa eu pegar a calculadora. Pronto, está aqui a nossa calculadora. Eu vou pegar, olha, 450 casos, dividir pela população, dividido por 20 mil. Isso vai ser igual a 0,00 ou 0,0225. Aí, lembra que no Brasil nós estávamos calculando uma população altíssima de 209 milhões? Já na nossa cidade tem 20 mil. Então, veja só. Eu posso aqui multiplicar esse valor aqui, olha, por, no caso, eu posso multiplicar por 100, ó, vezes 100, vezes 100. Então, isso vai ser igual a 2,25% da população, tá? 2,25% da população, correto? Não entendi, professor, volte aí novamente. Olha só. O mesmo raciocínio que nós adotamos na trilha. Você vai pegar o total de casos, dividir pela população total do país e multiplicar por 100 mil. Aí você pergunta, mas por que está multiplicando por 100 mil? É porque, no caso aqui, ó, a população do Brasil ela chega a milhões, tá? Então, veja só, e no caso aqui da nossa cidade, deixa eu voltar aqui, a população é pequena. Então, o que eu fiz aqui, olha, eu peguei o total de casos, vamos lá, vou refazer aqui novamente. Vamos pegar o total de casos, 450, esse valor é hipotético, viu? Não tenho certeza, não tenho esse dado atualizado. Mas pode ser feito com dados atualizados, né? 450, dividido pela população da cidade, que eu coloquei aqui hipoteticamente, 20 mil, igual 0,0225. O que eu vou fazer? Como a minha população é pequena, eu posso multiplicar isso aqui, ó, vezes 100. Igual, eu não multipliquei por 100, né? 0,0225, parece que foi isso, né? Não, vou refazer o cálculo novamente. 450 dividido por 20 mil igual 0,0225 vezes, vamos colocar aqui, ó, vezes 100. Vezes 100. Pronto. Então, dá 2,25 a incidência do caso a cada 100 pessoas. Tá? A cada 100 pessoas. Aí você fala assim, professor, mas eu quero fazer por 10 mil. Pronto, você pode fazer assim, olha. 45... ou 450, dividido por 20 mil, ou 20 mil, igual a esse valor, e eu quero multiplicar por 1.000 habitantes, tá? Vezes 1.000. Esse valor aí iria para 22,5, tá? Seria a incidência de casos, né? Por 1.000 pessoas, né? Iria para 22,5. Bom, vamos ver a incidência de óbitos, né? Então, veja só, a incidência de casos, né, deu
2,25, né? Aqui para a nossa cidade hipotética, né? Mas vamos então para os casos de óbitos. Para o caso de óbitos, o que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Deixa eu buscar a calculadora. Vamos voltar aqui no nosso texto. Pronto. Caso de óbito. Nesse caso aqui, ó, nós temos 10 óbitos. Você vai pegar o quê? Total de óbitos, 10, dividido por 20 mil, que é a população, 20 mil, igual, pronto, vezes, vamos colocar aqui, ó, vezes 100. Isso é igual a 0,05%, né? Então, um percentual considerado baixo em relação à nossa população de 20 mil pessoas. Beleza? Então, está aí essa informação para vocês. Como fazer esses cálculos aqui, tá? Então, voltando aqui à nossa trilha. Aqui, olha, esses valores aqui eu não vou calcular porque eu não sei qual foi a fonte que foi dada aqui no momento, mas eu vou calcular aqui em tempo real para você acompanhar de perto esses casos aqui por região. Eu vou escolher aqui, tem várias regiões do Brasil. Deixa eu voltar aqui à trilha. Olha só, nós temos região Nordeste, nós temos todas as regiões do Brasil, né? Então, vamos pegar aqui a região Nordeste do Brasil. Vamos lá, esse mapa aqui, olha. Distribuição das populações masculina e feminina por unidade de federação do Brasil, e aqui tem um total. Região Norte, vamos pegar a nossa região, que é a região Nordeste, né? Aqui tem o total da população, tá? Então, o que nós vamos fazer? A incidência de casos, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Olha só, a região Nordeste, a população dela, eu vou até fazer com esses dados aqui atualizados, né, para ver se bate aqui com esses dados que estão nessa tabela, mas acredito que não vai bater. Olha só, mas o raciocínio sempre vai ser o mesmo. Observe aqui, olha. Vamos pegar a região Nordeste. Ó, o total aqui, ó, 58.174.912. Vamos voltar lá, para a nossa trilha. Região Nordeste. Primeiro você pega o número de casos. O número de casos está aqui, olha. Então você vai pegar, vou copiar aqui, ver se vai direto para a calculadora. Pronto, vamos ver se vai editar, colar. Não foi, tá? Essa calculadora não permite essa função. Então vamos colocar aqui, ó, os dados da região Nordeste. 957.876, tá? Esse é o total de casos na região Nordeste. Dividido por... Agora nós vamos pegar esse dado atualizado aqui nesse site. Vamos lá, ó. 58 milhões, deixa eu anotar aqui, 58 milhões 174.912 habitantes na região Nordeste. Bom, então vamos lá. Eu já tenho o total de casos, que eu tirei esse total de casos de onde? Lá da trilha, tá? Do livro de vocês. Beleza? Aqui, ó, nesse ponto exato aqui. Então vamos lá. Vamos dividir pela população. Olha, dividido por 58.174
58.174.912. Isso vai ser igual a... Pronto. Está aqui o valor, 0,016465418, por aí vai. Então, se eu quero saber a incidência por 100 mil habitantes, então eu multiplico aqui, ó, esse valor vezes 100 mil. 100 mil. Isso é igual, vamos ver se bateu aqui, Nordeste. Deu 1.646.5, 1.678.4. Por que essa diferença? Pessoal, essa diferença está no fato de que eu não tenho acesso a essa tabela, tá? A essa tabela aqui, que foi feita esses cálculos aqui, ó. Por isso que está dando essa diferença. O que eu quero aqui é que você entenda o raciocínio. Você pega total de casos dividido pela população e multiplica por 100 mil, 10 mil, por 1.000, por 100, como você quiser, tá? Aí você vai ter o total por 100 mil, por 10 mil, por 1.000 habitantes, por 100 habitantes, tá? E por aí vai, ok? Então, veja só. Aqui, olha, nós vamos ver o caso de mortalidade por 100 mil habitantes na região Nordeste. Vamos ver esse valor aqui aproximando, tá? Então, veja só. Qual foi o total de óbitos? Tá? 30.952. Veja só. Vamos voltar aqui para a nossa calculadora. Vamos pegar o número de óbitos, 30.952, dividido por a população do Nordeste, 58.174.912. 912. Pronto, isso é igual a 0,00532050, por aí vai. Vezes agora, não esqueça, ó, vezes 100 mil. Isso vai dar igual a 53,2, tá? Olha aqui, ó, 54,2. Tá? Por isso que está dando essa divergênciazinha por questão de os valores da tabela, né? Essa tabela provavelmente ela vai estar disponível aqui, olha. Deixa eu me ver aqui se essa tabela eu consigo acessar esse site. Vamos ver as informações aqui desse site, vamos ver se ele abre essa página. Parece que vai abrir. Vou tentar aqui copiar e colar. Deixa eu me ver aqui. Talvez essa página já está atualizada, né? Copiar. Vamos ver como é que está a situação dela, essa tabela. Vamos jogar ela aqui no nosso navegador. Pronto. Painel de coronavírus no Brasil. Pronto. Vamos aqui. Nós estávamos analisando a região Nordeste. Vamos ver aqui se o total se dá a população. Ele dá o total de casos, óbitos, incidência e... Deixa eu dar um zoom aqui para você acompanhar. Olha aqui, ó. O site, a gente estava analisando a região Nordeste. Isso aqui foi dado de 17/3
3 foi, no caso, ontem, esses dados, ontem às 19h40 da noite, né? Então, veja só, o que a gente pode observar aqui? Olha, que esses dados ele não dá a população de cada região, né? Por isso que os dados lá não estão batendo 100%, tá? Mas o raciocínio sempre é o mesmo. Você pega, olha, você vai pegar total de casos ou então total de óbitos, né? Conforme estiver pedindo a questão, você vai dividir pela população, tá? E multiplicar pelo valor. Se a questão pediu por 10.000, você multiplica por 10.000. Se pediu por 100.000, você vai multiplicar por 100.000, tá? Então, vamos só analisar essa tabela aqui a fim de comparação. Vamos ver como é que está a situação do Nordeste aqui em relação àquela trilha, né? Nordeste, o número, deixe-me ver aqui, o número de casos, né, no Nordeste, 957.000, não, ele está pegando a incidência, né? 1.678,4. 1.678. Olha, já a incidência já subiu para 4.741. O índice de mortalidade, né? Olha só, estava lá, deixa eu pegar aqui novamente na trilha. Olha só, a mortalidade no Nordeste estava 54,2 no mês de agosto de 2020, né? Olha só como vai estar aqui no momento, 109,3, né? Caso preocupante. Então, gente, está aí essa explicação para vocês, tá? Então, eu vou mandar essa aula para vocês assistirem, tá? E vou colocar uma atividade, uma pequena atividade para vocês exercitarem, para vocês fazerem esse cálculo. Beleza? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.